dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo que nós estamos aqui reunidos para aprender mais da Palavra de Deus. Esse domingo em especial é o encerramento da Escola Bíblica Dominical, esse primeiro trimestre do ano de 2020. Devido a vários fatores, nós estamos fazendo essa aula online. Mas dizendo que nós já estamos com muitas saudades dos nossos queridos irmãos, e assim que tudo isso passar, nós estaremos reunidos para glorificar o nome do Senhor. A lição desse trimestre foi a raça humana, origem, queda e redenção. Olha, essa foi a nossa lição desse trimestre, então está encerrando neste domingo, e o pastor Gessé é o nosso pastor convidado para fazer esse encerramento, amém? Ele vai estar falando sobre o novo homem em Cristo Jesus. Como que é esse novo homem? Nós temos lá o Senhor Jesus nos ensinando através da vida de Nicodemos que nós devemos nascer da água e do Espírito, mas é desta água, da palavra de Deus, nascer e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então, pastor Gessé, seja bem-vindo em nossa Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe a sua vida grandemente, a vida do nosso querido pastor presidente, pastor Roberto Silva, sua esposa, irmã Tânia, todos os seus filhos, que Deus abençoe, os nossos professores que estiveram conosco nesse primeiro trimestre, todos eles, amém, que Deus abençoe, sou muito grata a Deus e acredito que nós iremos continuar esta caminhada. As lições do próximo trimestre já estão chegando e nós vamos estar providenciando para entregar aos nossos queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente e que você possa usufruir da palavra de Deus, colocar em prática em sua vida, amém? Eu quero deixar, antes de nós passarmos para o pastor José, o Salmo 91, que é um salmo maravilhoso, que diz no seu verso primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O nosso Deus é o Deus que nos livra nas situações difíceis, nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Ele não é só Deus de pequenas coisas, mas de grandes coisas. Deus que abre o Rio Jordão, Deus que rompe com muralhas, é o Deus que nós servimos. Por isso, descansa no Senhor e confia nele, meu amado irmão, tá? Um grande beijo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Pois bem, eu sou o pastor Gessé e estou aqui a convite da serva de Deus, com a bênção do pastor Roberto, para dizer a todos vocês que nós gostaríamos muito de estar presentes aí em Terenos hoje, neste domingo. Porém, por conta da situação, não ficou possível que estivéssemos. Mas uma coisa é fato: o propósito, o projeto, a vontade, a intenção continua a mesma. Por isso, você está aqui no nosso canal do YouTube e juntos nós iremos dar a todas as pessoas o benefício de estudarem conosco o encerramento dessa escola bíblica dominical, a raça humana, tá bom? Vocês certamente são como eu, cheios de curiosidade, de vontade de saber quais são os benefícios de se estudar acerca do ser humano. Sem dúvida nenhuma, são inúmeros. E nós vamos aqui juntos ver algumas dessas maravilhosas questões. É fato que, ao final de uma escola bíblica, nós chegamos a uma conclusão. E eu sei que essa conclusão já está aí, no coração de todos vocês. Fomos criados para o louvor e honra do nosso Deus. E o que o nosso adversário tem feito é roubar isso de nós. Mas, em nome de Jesus, isso não será uma tarefa fácil. O nosso adversário encontrará uma linha de frente, que é a igreja do Senhor. Igreja esta que está sustentada por uma palavra poderosa vinda da parte do próprio Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, que comecem as nossas aulas. Glória a Deus. Amado, você teve a oportunidade de estudar nesse trimestre um tema maravilhoso. Praticamente você participou de um
curso de antropologia bíblica e você foi enriquecido com informações que deverão te dar condições de responder às pessoas quem você é, de onde você veio. E aí, obviamente, a aula de hoje. Com isso, para onde você vai. Mas antes de nós falarmos da aula de hoje, eu quero chamar a sua atenção para informações maravilhosas que vocês já passaram e que nós passamos juntos. Eu me preparei e eu quero organizadamente dar a vocês primeiro a primeira informação, que é a primeira aula, ok? A primeira aula, por quê? Porque nela nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem. Uma vez que nós estamos falando sobre a raça humana, sobre a sua origem, sobre a sua queda e a sua redenção, nós devemos nos municiar de informações. Esse foi o objetivo deste trimestre, dar ao cristão informação suficiente para que ele possa dizer às pessoas: ei, eu não vim do macaco. Amém? Glória a Deus. Muito bem, nós passamos por lições como Adão, o primeiro homem, passamos por lições como a criação de Eva, a primeira mulher. E eu vou aproveitar e já vou dizer a vocês isso aqui, ó. Tirando o assunto Adão, o primeiro homem, que nós vamos tratar com detalhes, quando você fala de a criação de Eva, a primeira mulher, fica muito importante que a gente se oriente, principalmente porque hoje, com a influência do judaísmo dentro da cultura religiosa cristã, as pessoas já estão discutindo questões que fazem parte de lendas judaicas, ok? Então, a palavra Lilith pesou demais dentro da cultura judaica e, consequentemente, já está influenciando o meio cristão. Eu sugiro que você se aproprie do direito de estudar e de buscar informações. Algo muito importante com relação a Eva é o fato de que quem deu a ela o nome de Eva não foi Deus, mas foi Adão. E Adão deu a Eva esse nome exatamente depois da queda. E ele estava orientando a Eva e dizendo: nós faremos parte da reconstrução, nós vamos pagar o preço junto, por isso o seu nome é Eva, porque você será a mãe de toda essa nova geração, ou de tudo isso que está por vir. Isso é maravilhoso e vocês passaram por essa lição. Também falamos da natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana. Certamente tratou-se aqui de coisas extremamente importantes, baseado na nossa atual moda ou modismo secular. É muito importante que se compreenda que homem é homem, mulher é mulher, né? Isso é sério. Para nós que somos cristãos, nós precisamos sustentar isso. E não é sustentar por capricho. Não é capricho, é uma verdade. É uma verdade que está relacionada ao homem que nasce macho ou fêmea. Logo, também aprendemos sobre a queda do ser humano, o que sem dúvida nenhuma deixou todos os irmãos reunidos e presentes com a orelha em pé, com esse adversário maldito Satanás que perseguiu-nos desde os primórdios. E ele certamente é motivado aí por suas pérfidas intenções, entre elas o ressentimento de entender que Deus nos amou, por isso ele nos chama de a coroa da sua criação. Também aprendemos sobre o início da civilização humana. Passamos pelo propósito de entender o primeiro projeto de globalismo e também só o evangelho muda a cultura humana. O homem do pecado e também sobre Jesus, o homem perfeito, que foi a lição da semana passada. E hoje vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. De tudo isso que nós aprendemos ao longo desse trimestre, particularmente, Gessé, sou muito atento a questões como, por exemplo, a ideia de civilização. Eu também fico muito atencioso à relação dessa informação preciosa que nos dá o caminho da queda do homem, o porquê que o homem caiu, como isso aconteceu. Isso sempre chama a minha atenção. Por quê? Porque o diabo parece que não muda de estratégia. Ele continua nos induzindo e colocando em xeque verdades profundas
profundas. E nos dias de hoje, uma verdade profunda que eu quero compartilhar com você e que não pode ser esquecida. Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como disse um dos mártires da história da igreja, não existe outro caminho senão este, para um grande pecador, um grande salvador. E aí, com base em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso desafio dos dias de hoje é entender que o nosso inimigo está trabalhando contra esta oportunidade que temos de crer. É preciso crer. E quando eu creio, logo eu estou no caminho da salvação. Entendo também que o nosso adversário tem roubado ou tentado roubar esta autoridade da palavra. Por isso o apóstolo Paulo falou-nos que as pessoas não poderão crer se não houver quem pregue. Como crerão? Como poderão acreditar naquele que nunca ouviram falar? Então é importante que a gente tenha aprendido essas lições nesse trimestre. A queda nos ensina que o nosso adversário ainda luta contra nós, tentando nos roubar a confiança. Não desista nunca de anunciar às pessoas. Vocês precisam crer. Nós temos também o propósito de guardar conosco nesse trimestre essa informação maravilhosa que é a cultura humana. Por que isso é sério, pastor? Porque eu sei, e você também sabe, que na queda o homem foi terrivelmente afetado. Consequentemente, ele passou a conviver com esse vírus danoso. Me permitam, com todo respeito, mas hoje nós estamos tendo uma oportunidade interessante para entender o vírus. Perceba que, no caso desta enfermidade que está assolando o mundo, ela teve a sua origem como novo Covid lá na China. E hoje ela já está esparramada pelo mundo. O pecado não foi diferente. O detalhe é que, como disse o salmista, em pecado concebeu-me a minha mãe. O apóstolo Paulo também fala sobre como se livrar deste mal que é o pecado. E aí então nós entendemos a importância da salvação em Cristo Jesus. Porque Ele, Senhor Jesus, o nosso Senhor, é o antídoto. Ele é o remédio para o vírus do pecado que tem assolado a humanidade. Mas o que eu quero dizer agora é isso aqui, ó. O pecado assolou a humanidade de uma maneira tão vil, tão afrontosa, que ele veio afetando o homem no seu comportamento. E o reflexo deste mal atingiu-nos. E a cultura está terrivelmente influenciada. Se você tem dificuldade de entender isso, é só entenda uma verdade escatológica. O Senhor Jesus Cristo restaurará todas as coisas. Todas, inclusive a cultura. O que nós temos hoje é o privilégio, a oportunidade e o dever de dar às pessoas, por conta da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a oportunidade. Eu estou apontando aqui porque não é um tablet, é que aqui nós temos Bíblias aqui, tá bom? Eu uso esse tablet com os meus materiais e as Bíblias que tenho estão todas ali, e é para a Bíblia que eu estou apontando. Se você tiver dificuldade, aqui está, ok? A Bíblia Sagrada é o material que nós temos para influenciar as pessoas, para mostrar a elas o novo padrão de vida e a nova normativa de vida que Deus tem nos dado. Logo, com relação à cultura, nós temos que guardar isso aqui. Ei, o cristão não pode ser sustentado, regido pelas questões deste mundo, ok? Não somos deste mundo. É isso mesmo, somos do céu. A nossa mente não é a mente governada pelo sistema. Temos a mente de Cristo. Por isso, a civilização humana, com toda a sua influência cultural, um dia há de ser restaurada. Hoje, por enquanto, o poder do Evangelho é o que temos para ela.
é o poder das boas novas. E as boas novas é a anunciação da chegada do reino de Deus entre os homens. E o reino de Deus chegou a nós com esse propósito maravilhoso de restaurar o homem caído, o homem que ficou no Éden. Então não estranhe se você estiver tão diferente de como você era um dia antes de aceitar a Jesus. Esse é o propósito do Evangelho, moldar-nos segundo a mente de Cristo. Eu fico muito feliz quando eu falo dessas verdades, porque elas são absolutas no meu coração. De vez em quando eu também me surpreendo com o poder do Evangelho. Quando eu penso que dentro de mim há uma guerra, uma natureza dizendo, mas por que você não fala um monte para ele? Por que você não fala um monte para ela? Aí então o poder do Evangelho, com a graça do Espírito Santo, acalma os nossos corações e nós voltamos a respirar, e com serenidade, e com maestria, e com dignidade, cheios de honra, protegidos pelo Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, nós começamos a nos relacionar cheios de benignidade, de longanimidade, de justiça, de paz, de alegria e de esperança. Ei, esta é a boa nova do Evangelho, e para essa cultura, para essa civilização, é o que temos. Jesus Cristo veio para nos ensinar: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele veio para nos dizer que aqueles que são pacíficos, aqueles que têm um coração bondoso, eles serão agraciados com um novo céu e uma nova terra. Então, nós não podemos desistir de viver a riqueza dessas verdades tão maravilhosas. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Aula de número 13, ou lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Deus abençoe. Segue aí. Muito bem. Na lição de hoje, nós temos alguns objetivos. Entre eles, nós temos a proposta de apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Com isso, nós temos aqui 3 pontos relevantes: nascimento, justificação e santificação. É óbvio que isso tudo é um processo, tá bom? Para nós que saímos de lá do Éden e caminhamos ao longo de todo esse processo do trimestre, chegamos aqui na última aula para falar sobre você, sobre a sua necessidade e a sua condição. Então vamos lá. O novo homem em Jesus Cristo é o tema da nossa lição, e o texto áureo é maravilhoso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 13. Para quem não sabe, nós temos na Escola Bíblica Dominical uma máxima, um axioma que nós chamamos de verdade prática. E a verdade prática para o dia de hoje é esse: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Para mim, só esse texto áureo já seria o suficiente, porque nele nós temos algumas questões, entre elas a necessidade de conscientizarmos de que estar salvos em Jesus Cristo implica sim nesta real aparência. A perfeição que Jesus Cristo nos apresenta e nos propõe vai gerar uma mudança, primeiro, na nossa vida espiritual. E quando eu falo de vida espiritual, eu estou falando desse resultado do que recebemos lá no Éden, quando feitos do barro, o Senhor soprou em nós e nos fez alma vivente, e nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós ouvimos falar de um novo nascimento, é disso que nós estamos falando, de um espírito sendo restaurado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E aí então esse homem espiritual surge maravilhoso. E aí é óbvio que, consequentemente, os nossos padrões morais e éticos, quando nós falamos de moral e ética, nós estamos falando de um conjunto de regras e normas que nos ambientalizam com toda a sociedade. Para esses
padrões serem verídicos, nós precisamos admitir que a nossa estrutura pessoal, o ethos, quem você é, precisa ser restaurado, renovado, refeito, reconstruído. E isso é um processo que o Evangelho vai produzir em nós, ok? Moral e ético. Muito bem. A leitura em classe é essa que vocês vão ver aí agora com toda a calma. Ela está baseada em João capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. E como o verso 16 é o texto áureo da Bíblia, eu vou lê-lo. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não tem o hábito de estudar esse padrãozinho, essa coluna que aparece nas suas lições, que chamamos de leitura diária, comece a fazê-lo no próximo trimestre. Isso é muito bom, porque aí você vai ter algumas informações e textos bíblicos que deverão, sem dúvida nenhuma, fortalecer você e ajudá-lo nesse processo de aprendizado. Muito bem? Vamos continuar? A introdução da aula diz o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Tá certo? Isso é possível sim. Portanto, se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Isso é o que Paulo vai fazer questão de nos ensinar aos Romanos. Quando você lê as cartas de Paulo aos Romanos, você vai perceber essa prioridade que ele dá entre o velho e o novo. Quando você ouve Paulo escrevendo aos Coríntios, você percebe também que ele enfatiza essa necessidade. Agora veja isso. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Portanto, que o Espírito Santo nos ilumine. Esse é o objetivo dessa aula. Continue aí, pegue a Bíblia, pegue a lição e não saia deste clima, deste ambiente de aprendizagem. Graças a Deus, acompanhe comigo esse fato. A primeira coisa que você vê na lição é o nascimento do novo homem. E a referência que você vai ter aí é sobre Nicodemos, onde você vai ter uma informação maravilhosa, onde o homem nascido não do sangue e nem da carne. Essa questão, ela nos arranca, tá bom? Tira os nossos pés do chão, porque agora nós estamos saindo de uma realidade, indo para uma nova realidade, um novo conceito. Esse foi o problema de Nicodemos, esse é o problema de muitas religiões e esse ainda é o problema de muitas pessoas. Por isso, logo ali no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, ok? Esse é o grande segredo do que nós estamos alcançando na aula de número 13. É a concepção de que um dia você veio do pó, foi trabalhado por Deus, recebeu o Espírito, foi feito diferente. Isso se perdeu e agora em Cristo, em um novo nascimento, esse homem espiritual renasce. Veja só, o homem não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que no caso, como já dissemos, é o último Adão. Ok? Seguindo, nós vamos ter o seguinte: a ideia de nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé, do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. A grande maravilha aqui é entender o seguinte: você tem um pai, você tem uma mãe, e você deve amá-los provavelmente, e você fala para as pessoas que é por isso que você é humano, porque você tem carne, você tem sangue, e você tem uma evidência física, papai e mamãe, irmãos, famílias. Agora, e quando você é nascido de Deus,
Quando você é nascido de Deus, você retorna a esse ambiente maravilhoso, a essa convicção maravilhosa de que você tem uma natureza espiritual. E isso é, sem dúvida nenhuma, o grande X da questão de ser um homem espiritual. Toda criança tem pai, logo, todo ser humano também tem o Criador e por isso ele é nascido de Deus. Veja você que nesta parte da lição você também falou sobre nascido do Espírito, no caso do Espírito Santo. E o que nós temos aqui é a regeneração, só é possível através da atuação do Espírito Santo. A regeneração é o regenerar, é o nascer de novo, é o tornar vivo novamente. Esse processo só se dá pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, que tem tudo a ver com você sendo nascido de Deus. Entre ser nascido de Deus e ser nascido do Espírito Santo, nós temos a questão que está aí no meio, o link, nascido da água. E aí, quando a gente fala de nascido da água, nós vamos ter esses detalhes que para mim são muito importantes. Nascido da água, algumas pessoas dizem assim, nossa, então é por conta do batismo. Amados irmãos, tem uma frase aqui que eu quero deixar para vocês grifada, tá bom? O batismo simboliza a regeneração, mas não produz a regeneração. Ele apenas simboliza. Por quê? Porque o batismo nas águas é o meu externar, é o meu testemunhar, é a minha evidência. Então, eu não posso me valer do batismo na água para dizer que eu estou regenerado. A regeneração vem primeiro, porque o Espírito Santo testifica ao homem no seu espírito. Isso está aqui, ó. Capítulo 8, versículo 16 da carta de Paulo aos Romanos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Está entendendo? Então perceba, pelo amor de Deus, essas três questões. Nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito. Quando você tem essa consciência, quando você desperta isso através do poder da palavra de Deus, quando você aceita Jesus, essa informação se torna patente, presente. Você não é apenas barro, você não é apenas carne, você é mais. E aí então você descobre que o que você é, o seu pai e a sua mãe não poderiam fazer. Logo, você é nascido de Deus. E aí então, quando você se vê nascido de Deus, isso transborda, isso transcende, isso ultrapassa, e aí você quer manifestar isso. Logo, nós temos uma ordenança de Jesus, que é batizar. Quando você tem a consciência de que você não é só um ser humano, você então vai em direção ao batismo, porque você já está no processo da regeneração. Mergulhando nas águas, você torna simbolicamente evidente que você nasceu de novo. Por isso e com isso, você então vai viver esta gloriosa evidência que é nascido do Espírito. Aí surge, ou então surge em você o fruto do Espírito. Positivo? Tamo junto e vamos seguir para o próximo ponto. Nós chegamos no ponto que para mim é um dos mais importantes da aula. Eu tenho um carinho maravilhoso pela palavra justificação. E eu vou começar esse tópico, a justificação do novo homem, lendo o que é para mim um texto áureo da justificação. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, dos versos 10 ao 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Veneno de cobra, violento isso. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó.
cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa importância da fala de Paulo é para mostrar para mim e para você e para nos fazer entender que há uma semelhança muito séria no que Paulo está dizendo com o que Deus disse com relação à humanidade nos dias do dilúvio. Esse, infelizmente, é o comportamento da civilização dos dias de Sodoma e Gomorra em Abraão e Ló. Agora vamos à lição, falar de justificação e entender que dentro dessa fala de Paulo é muito importante que você perceba, esse é o estado, não há mérito, não há recurso normal do homem. Agora olha isso, as nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Por que isso tudo? Meu irmão, porque por mais que você faça, por mais que eu faça, nós não temos condições, nós não temos possibilidade alguma de tornarmos-nos parâmetro diante da grandeza do amor e da justiça de Deus. Veja você, o novo homem nasce através da fé em Jesus, num contexto de injustiça e pecado, Está entendendo? O cenário, é por isso que volta a dizer o que Davi disse, em pecado mamãe me concebeu. Ele está dizendo, o cenário que eu nasci já era um cenário conturbado. Por isso, os nossos status diante de Deus é muito complicado. Aí então entra a graça da justificação. Por quê? Porque por fé, quando nós dizemos por fé, nós estamos dizendo que se o homem tentar se valer dos seus recursos humanos, ele não conseguirá ser justificado. Mas quando ele tem a fé no sacrifício vicário de Jesus, ele se apresenta diante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está lá para limpá-lo de todo mal. E assim, consequentemente, nós vamos entender o fator justificação. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Para isso você pode ler, por exemplo, Romanos 5:1 e Romanos 5:9. Agora, eu quero que você veja esse fato. A palavra traduzida por justificar e justificação significam não tornar justo, mas antes declarar justo, declarar reto, declarar livre de culpa e de merecimento de castigo. Esse é o glorioso tchan da justificação. O Senhor não se engana comigo e nem com você. É Ele que tem poder para declarar que estamos justificados. Amém? Há uma fala maravilhosa de um sábio teólogo, ele diz o seguinte: o método da justificação é divino, não é humano. Por isso que você precisa parar de querer entender isso. Porque, veja você isso aqui, ó. O homem consegue justificar um inocente. Agora, Deus justifica o culpado. O homem justifica a base do mérito. E Deus justifica com base na misericórdia. Está entendendo? Só essa frase com o texto de Romanos 3 seria suficiente para esse tópico da justificação. Mesmo assim, me deixe falar isso aqui para você, ó. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão na cruz. Tá bom? Então você precisa entender que estamos falando de eternidade, estamos falando de uma morada que você não pode e eu não posso proibir ninguém de ir. Quem tem direito está dizendo, eu estou perdoando os seus pecados. E por que ele perdoa os meus pecados? Porque eu tenho fé, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me perdoar. Com base nessa fé, eu estou diante de Deus, que por misericórdia decide justificar-me. E este justificar eu estou declarando você, Jessé, reto.
Para quem ele está declarando? A quem importa essa declaração? Ao nosso acusador, o maldito Satanás. Esse nosso adversário que nos persegue e que vive de nos tentar e de nos acusar, porque é isso que ele vive fazendo, nos acusando. E o Senhor está dizendo, eu estou justificando. Nessa hora eu quero lhe pedir que aproveite esse momento e faça uma oração, agradeça a Deus, porque Ele é quem nos justifica. E Ele sabe que se não fosse por misericórdia, nós sem dúvida nenhuma estaríamos incapacitados de herdar qualquer herança divina. Mas Jesus Cristo disse, eu estou dando a vocês esse privilégio. Amém? Vamos para o próximo tópico e então encerraremos. Tamo junto. Aí? Tá animado? Não desanima. Amados irmãos, nós estamos com vocês encerrando essa aula e eu estou assim agradecido a Deus, orando pelos irmãos da cidade de Terenos, pela Assembleia de Deus, pelo projeto missionário que eu sei que existe, que Deus ajude vocês e vamos continuar. Vamos lá. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, santificação. A primeira coisa interessante da santificação é qual o contraste entre santificação e regeneração. Santificação e regeneração. É porque a regeneração, que é o ato do novo nascimento, ela se dá quase que instantaneamente. Nós, em Cristo, somos regenerados, tirados, arrancados do lamaçal do pecado e colocados sobre a rocha que é Cristo. Agora, a santificação é diferente. Olha aí, ó. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ok? A santificação como um posicionamento, nós temos a santificação como processo, e nós temos a consciência de que a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Então veja você, como posicionamento, no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas como santo, por Deus e pela igreja. Entenda o que foi escrito aí, por Deus e pela igreja. A igreja olha para você e entende que se Deus te vê assim, nós também temos que te ver assim. Isso é muito sério, porque quando a igreja te dá esse voto, quando a igreja acredita em você sem ter a mesma graça que o nosso Deus tem, a igreja está dizendo para você, meu irmão, eu estou te dando aqui uma oportunidade, mas isso aqui pode ser uma bênção e pode ser uma bomba. Porque quanto mais eu acredito em você, e quanto mais você contraria isso, mais eu estou colocando brasa de fogo na sua cabeça. Então quando eu acredito que você é um homem de Deus, quando eu acredito que você é uma mulher de Deus, e você atropela tudo isso e esconde nessa capa maligna, você não tem noção do quanto isso arde como juízo na cabeça de quem procede assim. Então veja o seguinte, a santificação trata quase exclusivamente de nosso estado, assim como a justificação trata da nossa posição. Então é o seguinte, a justificação me coloca diante de Deus, e a santificação me estabelece diante dos homens e também de Deus, entendeu? Na justificação somos declarados justos, a fim de que, na santificação, nos tornemos justos, entende? Então você, dentro desse processo de justificação, recebe esse benefício, e aí então na santificação você começa a viver isso. Essa graça que você recebeu quando Deus disse, você é justo, quando o diabo olhou para você e não pôde te tocar porque Deus disse que você é justo, aí então você volta para o mundo dos homens, para o mundo natural, e em santidade, em comunhão com Deus, tocado, movido e conduzido pelo Espírito Santo, você começa a se relacionar com as pessoas. E o processo de santificação, que é a separação do mal, a separação das coisas ruins, vão evidenciando essa justiça, de modo que o diabo não pode lhe tocar. Diga amém, diga. Reúna aí os seus filhos e diga glória a Deus. Agora vejamos. Não obstante, há certo aspecto da santificação chamado posicionai, e o que não pode deixar de ser considerado. Nesse aspecto, a santificação é semelhante à justificação.
Na justificação, entretanto, o crente é visto do ponto de vista legal, ao passo que na santificação ele é visto do ponto de vista moral. Isso é muito bom. Na justificação, o crente se torna posicionalmente justo, enquanto nesta fase da santificação, ele se torna posicionalmente santo, tá bom? Então o seu aspecto moral, ele tem relevância. Quando as pessoas olham, já viu o que aquela mulher disse sobre Eliseu? Aquilo é muito legal. Ela disse assim: nós temos que fazer alguma coisa por ele. Mas por quê, meu bem? Porque eu estou vendo que esse homem é um santo homem de Deus. Aquilo que existia na vida dele tornou-se evidente por conta do seu comportamento. Lembra do que nós acabamos de falar de ética e de moral? Ética e moral. Então, o que está dentro dele apareceu nas suas ações morais. É assim que nós devemos entender o que Deus tem para a sua vida. Santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Tá bom? Se você quiser, pode ler Provérbios capítulo 4, verso 18 e Efésios capítulo 4, versículo 13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. É isso o que foi tratado nesses 3 meses. O processo necessário de evidenciarmos que não estamos aqui por acaso e também a maravilhosa oportunidade que temos de mostrar à sociedade que temos uma identidade com Deus, de que não estando aqui por acaso, cumprimos à risca aquilo que Ele nos propôs, passando inclusive por questões da sexualidade, de relacionamento civil, relacionamento social, relacionamento religioso. Isso é muito importante. Me permita ler isso aqui. Por santificação entende-se o processo de separar-se, ou o estado de separação para Deus e do mundo. É acompanhado por uma revelação da santidade de Deus. Amém? Então veja você, eu ainda era menino quando eu aprendi essas 2 palavras. Eu quero que você guarde isso. Santificação de, santificação para. Eu aqui estou dizendo para vocês que todo o processo de santificação é para Deus e todo o processo de santificação é do mundo, ou seja, eu vou para Deus e permito que o mundo perceba, eu não sou mais daí, estou separado daí. Esse é o sentido da palavra eclésia, tirados para fora, arrancados do sistema, arrancados desse processo secular e mundano, nós somos diferentes. Por isso que não somos como os muitos que nestes dias tão turbulentos estão em pleno desespero, porque somos diferentes sim. Somos justificados pela fé e santificados para Deus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa garantir para você o benefício do novo nascimento pleno. E para concluir, tá bom? Para concluirmos, está assim escrito, preparado. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor, para que esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque, assim como Ele é, nós o veremos. Amém? Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de encerrar esse trimestre.
Eu gostaria muito de ter estado com vocês em Terenos, mas Deus nos deu aqui essa ferramenta e nós estamos compartilhando o encerramento da escola de Terenos com todas as pessoas que acessarem o nosso canal. Eu quero inclusive pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Esse canal é do Projeto Palavra Andada e assim que tivermos oportunidade, nós estaremos aí falando disso com vocês, ok? O nosso objetivo é ajudando a ajudar. E é por isso que eu tomei a liberdade prazerosa de pedir à superintendente que me desse o privilégio de fazer essa videoaula com vocês. Tudo o que fizemos foi com amor para dizer a vocês o seguinte: Deus nos ama. E mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às crises, nós temos que nos considerar como homens e mulheres que vivem dentro do processo do novo nascimento. Você não é natural, tá bom? Você não é desse mundo, não é. Fala para quem está aí do seu lado, somos extraterrestres, somos ET, somos do céu, somos de Deus, e o diabo não pode nos tocar, nós somos guardados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Ele nos purificou de todo pecado, e é por isso que nós podemos bater no peito e dizer, somos nova criatura para a glória de Deus. Pastores e queridos irmãos de Terenos, e todos que estão assistindo, agradecemos a Deus por vocês, e convido-os a participarem conosco dos outros vídeos, das outras aulas, e quem tiver vontade, esse aqui é o nosso núcleo teológico, nos procure, tamo junto, para a glória de Deus. Irmã, serva de Deus, superintendente, um abraço para você, para o pastor Roberto e para todos os amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus em Terenos, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe.